Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante que é livros de química para o ensino médio. Estamos iniciando mais um ano, esse ano de 2023, e o que fica em questão é qual o melhor livro para ensinar e qual o melhor livro para aprender química. Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu tenho aqui na minha casa e quais eu utilizo, principalmente qual o melhor e o pior dentre os livros que eu tenho. Então olha só, em sexto lugar eu coloco esse livro aqui, ó, que é o livro Ciscato. Detalhe, todos os livros eu fiz a análise com base no livro do segundo ano de Físico-Química, que geralmente é o livro que os alunos têm mais dificuldade. E aí eu peguei todos os assuntos de concentração de soluções, todos os livros eu fiz essa análise. Por que que ele ficou em sexto lugar? Ele tem pouco exercício. Então, assim, quando a gente fala de um livro didático, a gente precisa falar de exercícios. Se eu tenho pouco exercício, eu tenho pouca prática. No momento que eu tenho pouca prática, o que acontece? Eu vou ter dificuldade em questões um pouco mais complicadas. Um outro assunto que me deixou, assim, bem complicado para se falar sobre o livro de Ciscato é o sumário. Eu achei o sumário dele muito complicado de se ler. Então o sumário é para facilitar o leitor, facilitar o aluno, o professor, encontrar os assuntos. Então ele ficou complicado de se achar os assuntos. Outro detalhe do livro Ciscato é que ele não está muito bem claro as fórmulas. As fórmulas dele estão colocadas dentro do texto corrido. Então ele não tem um destaque, como vocês vão ver mais à frente, tem livros que tem um destaque nessas fórmulas. Então ele não tem destaque nas fórmulas, assim como o conceito também está entrelado. E um detalhe que acabou fazendo isso também foi a questão dele ter ali o exercício, que é aquele exercício resolvido, que é para facilitar o aluno encontrar, entender o passo a passo, ele está dentro do texto. Ou seja, ele não está separado. Quando eu tenho uma caixinha dizendo assim, exercício resolvido, o aluno acaba tendendo a ir mais para próximo desse exercício para ver como é o passo a passo. No momento que você coloca isso no texto, ele acaba ficando muito complicado de se ler. O que eu acho mais estranho nele é que ele não tem figuras relacionadas ao assunto. Então, assim, quando você fala de concentração, que você fala sobre um determinado assunto, principalmente de cálculo, você precisa colocar algumas figuras. O livro não traz algumas figuras, então carece um pouquinho de figuras neste caso. E outro detalhe são as questões. Ele traz somente questões objetivas, ele não traz questões subjetivas. Então dá a tendência do aluno apenas fazer questões de marcar. Isso carece um pouquinho na didática do livro. Sabemos que alguns livros são preparados para o Enem, que o aluno vai somente marcar, mas em alguns vestibulares, hoje em dia, você precisa ler a questão, interpretar e desenrolar o cálculo. Então, quando eu não tenho essa opção de resultado, o aluno acaba estudando mais o processo de resolução daquela questão. E em quinto lugar, nós temos essa coleção aqui, Ser Protagonista. Ser Protagonista aqui, ó. E aí, diversos autores que escreveram esse livro. E por que que eu acho ele sendo o nosso quinto colocado? Vamos lá, os detalhes que fazem ele ser o quinto colocado. Primeira coisa, ele tem uma contextualização que não ficou legal. Pra mim, eu sou bem chato com livros que contextualizam demais, colocam muita enrolação no livro. Então eles colocaram uma coisa que ficou muito errada, que foi o seguinte tópico. Lá está escrito assim, pelo menos na parte de concentração. Se estiver errado, alguém me corrige nos comentários. Ação e cidadania. Não tem nada a ver com o assunto de concentração. Então é interessante? É ação e cidadania, é algo importante, mas colocar no assunto de cálculo que não tem nada a ver, não faz sentido. Vocês vão ver alguns outros exemplos à frente dos livros que eles colocam sim alguns tópicos de curiosidade que têm relação direta com o assunto que é tratado. Então assim, foi mal organizado dessa forma. Eu não gostei nesse detalhe. Outro detalhe nele é que ele não tem figuras também. Eu achei que ele careceu de figuras para contextualizar a parte de cálculo. Então sem figuras não ficou legal. E ele não tem questões objetivas. O detalhe do outro que não tinha questões subjetivas, aqui não tem questões objetivas. Então assim, o aluno não tem questões para ele poder marcar. Então a gente precisa ter dois tipos de questões, subjetivas e objetivas. E por fim, ele tem poucos exercícios. Eu não gostei da quantidade de exercícios que vem no Ser Protagonista. Por isso que ele fica em quinto lugar. Em quarto lugar, nós temos essa coleção aqui, ó, Química Cidadã. Por que que eu acho que ela deve ficar em quarto lugar? No caso do Cidadã, eu não gosto porque ele é muito longo a contextualização dele. Eu acho que deixa a desejar. A coleção em si só,
ela traz muitos assuntos, principalmente ali no livro do primeiro ano, que joga o que é mais interessante pro final. E outras coisas ele deixa desse tamanhozinho aqui, bem pequenininho. Não gostei essa situação do cidadão. Fica muito pouco assunto que, de fato, ele é relevante da química, ou muito contexto. Vamos primeiro à reciclagem do primeiro ano. Primeiro ano ficou muita coisa sobre reciclagem, podendo aprofundar em outros assuntos. Outro detalhe que está aí no Cidadã é que o livro traz os exercícios resolvidos dentro do texto. Então o aluno tem que se esforçar mais para encontrar o exercício resolvido, dá mais trabalho, às vezes confundem. Então não tem aquele tópico de exercício resolvido separado, o que carece um pouquinho ali a questão. Mas o resto, ele tem as questões objetivas, tem subjetivas, tem questões de vestibular, tem gabarito. Ele tem algumas imagens, ainda são um pouquinho mais fracas, mas tem. Então ele aqui já está aprovado nos demais quesitos. E, novamente, ele tem poucos exercícios para o que a gente espera. Detalhe, ele é um daqueles livros que traz as questões todas no final do capítulo. Então, assim, vocês vão ver livros que ele traz um assunto, questões, um assunto, questões, um assunto, questões, e aí fica melhor para assimilar o conteúdo. Quando o livro traz assuntos e depois só questões no final, acaba um pouco prejudicando o entendimento do aluno, principalmente no que diz físico-química, porque temos muitas fórmulas, muitas ideias, e jogar tudo para o final atrapalha, inclusive atrapalha a organização do professor. Em terceiro lugar, nós temos esse livro aqui, ó, Usberco e Salvador. Esse livro aqui, eu achei ele, não sei se ele era daqueles que entregava nas escolas, mas apesar disso, para quem pode obter ele aqui, ele é um ótimo livro. Ele traz o seguinte, detalhe, as fórmulas deles estão dentro do texto. Então, assim, tem que diferenciar, tem que separar essas fórmulas, deixar mais claras. Vocês vão ver que o último livro, o primeiro, ele deixa um quadradinho separado ali de outra cor que facilita a visualização das fórmulas. Então, Usberco e Salvador, ele carece nesse detalhe das fórmulas, deixar elas mais claras dentro do texto. Outro ponto fraco dele é que se o cidadão tem muita contextualização sobre o assunto que vai ser tratado, soluções, concentração, etc., já no Usberco e Salvador ele não tem contextualização nenhuma. Pelo menos no capítulo que eu estava lendo, não contextualizava para entrar em concentrações. Mas isso pode ser resolvido pelo aquele tópico. Lembra que a gente falou lá no Ser Protagonista que tinha um detalhe muito errado, que era o assunto que eles encheram de linguiça não ter relação com o assunto do livro? Aqui eles já fazem diferente. Eles trazem tópicos que agregam, por exemplo, falar sobre química e saúde. Então eles tratam ali uma questão de concentração de açúcar no sangue, por exemplo. Então isso está relacionado com o tema, que é o quê? Concentração. Então isso eles ganham nesse quesito. Eles também trazem as questões objetivas, subjetivas, questões de vestibular, gabarito no final. Então esse quesito aqui que é o ponto forte dele. Ele deixa mais claros os conceitos, toda a ideia do cálculo, e ainda traz uma contextualização fora a parte para encaixar com o assunto. Em segundo lugar, nós temos aqui Marta Reis. É aqui que começa a ficar mais conhecido pela galera da química. Isso aqui bem conhecido por alguns, esse aqui é o melhor. Eu ainda não concordo, o melhorzinho está pelo final. A contextualização dela é um pouco longa, mais do que eu imaginava, que eu esperava, porém ainda é bom. O que ela ainda carece para mim é questão de exercício. Eu acho os exercícios dela muito poucos para o que a gente espera no livro didático. São poucos exercícios. Ela ainda traz um pouco de deixar mais exercícios para o final do capítulo, então ela carece um pouquinho. E um detalhe que falta nela é deixar as fórmulas bem mais claras. Ela está dentro do texto, ela dá para entender um pouco melhor do que os outros livros citados anteriormente. Porém, a questão dela colocar dentro do texto, não deixar ele de forma clara, acaba dificultando um pouco a leitura. Principalmente para essa parte que é um pouco mais maçante, que é a parte do cálculo. E, em primeiro lugar, o livro que eu acho o melhor livro de ensinar e aprender química é esse aqui. Ricardo Feltro. O Feltro, que foi o químico aí que faleceu recente, né? E aí, este livro aqui, inclusive, é um livro que ele está sendo difícil de achar. Quem tem aí, guarde, porque tá bem caro achar a coleção. Finalmente obtive a minha coleção. Então, olha como está a nossa estrutura aqui. Antes de eu explicar para vocês por que o Feltro é o melhor. Em primeiro lugar, o Feltro. Em segundo lugar, Marta Reis. Em terceiro, Usberco e Salvador. Quarto, Química Cidadã. Quinto, Ser Protagonista. E sexto, o livro do Ciscato. Por que eu ainda acho o livro do Feltro melhor? O que acontece? Ele tem questões objetivas, questões subjetivas, questões de pré-vestibular e Enem, um gabarito muito bom, traz figuras que estão relacionadas ao assunto que ele mostra, e é o melhor, o destaque que ele dá para os conceitos e para as fórmulas, principalmente que é alguém que quer somente voltar e revisar o assunto. Então ele coloca numa caixinha quadradinha, de outra cor, azul, verde, amarelo, não sei,
Também coloca dentro de uma caixinha as fórmulas, então você consegue revisar de forma bem rápida e clara. E o melhor são os exercícios resolvidos. Por quê? Cada fórmula que ele dá, cada ideia, por exemplo, concentração comum, ele traz o assunto, exercício resolvido e um pouquinho de questões. Questões sobre título. Ele traz ali a fórmula, traz o conceito e mais exercício resolvido e mais questões. Então ele organiza dessa forma. Traz o assunto, questão resolvida, exercício. Outro assunto, questão resolvida, exercício. Então não fica só para o final do livro. Então facilita o professor que está dando ali uma aula curta, rápida, ele dá o assunto e já passa um exercício para os alunos, diferente de outros que você tem que separar ou deixar só para o final ali daquela grande concentração de questões. Então, pessoal, para mim o livro do Felt é o melhor livro ainda hoje para ensinar e aprender química. Então, se você tem uma opinião igual ou se você discorda, comente aí, deixe sua opinião nos comentários que eu vou ler, vou curtir, te bate um papo aí nesses comentários. Se você tem algum livro que você usa, que você gosta e não está nesses livros que eu citei, coloque aí que eu vou dar uma lida nele também, certo? Peço que se inscreva, comente, compartilhe, dê uma ajuda aí para esse canal aumentar. Valeu e até mais!